Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Disse Jesus: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama o Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Então, enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come alguma coisa." Jesus, porém, lhes disse: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita.
O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor, chegamos ao 3º domingo da Quaresma, esse tempo forte de conversão, de oração, de penitência. E é importante nós percebermos que cada domingo a liturgia vai nos aproximando mais da graça e do mistério da nossa salvação, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse 3º domingo da Quaresma, do ano A, nós ouvimos o Evangelho de São João, o encontro de Jesus com a samaritana. Muito mais do que um encontro histórico de 2 pessoas, esse encontro quer ser um sinal de conversão e de transformação, assim como foi na vida desta mulher, também ser um sinal de conversão, de transformação na vida de cada um de nós. Mas para isso, é preciso realmente fazer o verdadeiro encontro com Deus. Vamos entender um pouco o contexto desse evangelho. Os samaritanos eram judeus, ou seja, era o povo hebreu, era o povo de Deus. Era o povo que fazia parte da região norte de Israel. Mas lá no tempo do reinado, a região norte do povo de Israel se separa, não quer mais seguir os ensinamentos judaicos e acabam se prostituindo, se entregando a outros deuses. Isso nós vamos ver lá no 2º livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ver o que acontece na separação desse povo. E ao se separar, eles começam a relacionar com outros povos e começam a seguir, adorar, colocar outros deuses na sua cultura e na sua fé. Tanto que a região norte acabou construindo altares para 5 deuses. Eles adoravam e acreditavam em 5 deuses. E diante disso, o povo de Israel, incluindo do norte, incluindo a Samaria, eles se tornam então pagãos, porque se afastam da fé judaica, se afastam do povo de Deus. E esse povo então segue separado, segue longe do caminho da salvação até esse momento, até esse encontro. Jesus Cristo estava fazendo uma viagem, e aonde ele tinha que chegar,
ele poderia fazer um caminho reto. Ele fazendo um caminho reto, ele chegava rápido onde ele precisava chegar. Mas Jesus escolhe dar uma volta para passar por Sicar, ou seja, ele dá uma volta no seu caminho, ele muda a sua rota para chegar em Sicar e ter um encontro com essa mulher. Repito a vocês, muito mais que um encontro histórico, foi um encontro de salvação. Por quê? Por meio do encontro, essa mulher faz uma experiência de Deus muito grande. E basta nós percebermos a evolução daquilo que a mulher vai falando ao conversar com Jesus. Primeiro momento, essa mulher enxerga Jesus como um homem. Daqui a pouco é o Senhor. Mais adiante a mulher diz: veja que é o profeta. Mais adiante a mulher fala do Cristo, Messias. E aí, por fim, junto com o povo, ela reconhece Jesus como Salvador. Isso acontece por quê? Porque essa mulher se abriu à graça de Deus. Hoje a liturgia da palavra fala para nós muito de água. E a água é um elemento essencial para a nossa vida. Talvez nós conseguimos ficar aí um mês sem comer. Vamos sofrer bastante, mas o nosso corpo aguenta ficar um mês sem comer. Mas, sem beber água, nós não aguentamos mais do que uma semana. Se ficar sem beber água, nós morremos. E aí, sabendo a importância da água na nossa vida, nós podemos assim, beber qualquer outra coisa, nada vai saciar a nossa sede como a água. E aí, essa sede é o desejo de encontrar a Deus. Uma coisa que nós percebemos na nossa vida, nós podemos andar aí para todos os lugares, todas as religiões, todas as seitas, todas as demonstrações de fé que existem, mas nada vai saciar a nossa fé a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, Ele tem sede de nós, Ele tem o desejo de nós, e Deus espera nós irmos ao encontro dEle. Assim como Deus tem sede de nós, nós também precisamos ter sede de Deus. E como nós não conseguimos viver sem a água, nós também não conseguimos viver sem Deus. É enganação uma pessoa que nega a existência de Deus. É enganação uma pessoa dizer que não precisa ter fé. É tudo enganação. Porque nós sabemos que quem não crê em Deus, quem não busca Deus, tem um vazio existencial muito grande. E aí, se nós não vivermos essa intimidade, essa proximidade com Deus, como Jesus mesmo diz à mulher: preciso de adoradores em espírito e verdade, nós não vamos saciar a nossa sede de Deus. E é interessante que na nossa vida, a gente às vezes morre de sede no pé da fonte. Quantas vezes nós temos tudo, Deus nos dá inúmeros meios, inúmeras possibilidades para nós vivermos na sua graça, e nós fugimos, ou nos fechamos, ou negamos
a graça de Deus. E aí, olhando esse diálogo de Jesus e da samaritana, nós precisamos também fazer uma evolução da nossa fé. Quem é Jesus para nós? Somente um homem? É o Senhor? Um profeta? O Messias, o Cristo? Ou Salvador? Nós vamos ter essa resposta a partir da nossa experiência com Deus. Cada vez que eu tenho sede, eu vou ao encontro de Deus, eu busco a Deus, eu me fortaleço na graça de Deus. E olha como Jesus disse: se compreendesses o dom de Deus, não ficaria aí procurando outras coisas, não ficaria procurando outras compensações na vida. E quando nós vamos buscando outras compensações, outras coisas na nossa vida, é sinal que ainda nós não nos saciamos da sede de Deus. É sinal que ainda nós não fizemos a nossa experiência profunda de encontro com Cristo. E como eu disse a vocês, esse momento não foi só um encontro histórico. Não foi um encontro de uma pessoa. Por meio de uma pessoa, Deus salva um povo. Depois de Jesus ter ensinado essa mulher a viver a verdadeira experiência com Deus, Jesus também converte os samaritanos. Mas, antes disso, vamos pensar numa coisa importante que nós vemos no Evangelho. Jesus disse para a mulher: vai chamar meu marido. Eu não tenho marido. E Jesus fala: certo bem, teve 5 maridos, e o que tem agora não é seu marido. Ou seja, teve 5 deuses na sua vida. Foi buscar 5 formas diferentes de se sentir saciado e não se sentir. Porque a plena graça está em Jesus Cristo. E quando nós somos saciados por essa água viva, e por isso que quando Jesus morre na cruz, que o soldado fura o seu lado, sai sangue e água, ou seja, o sangue, a Eucaristia, e a água, o batismo, é pela água batismal que nós somos saciados por essa graça. E aí, finalmente, percebemos que a mulher faz o melhor boca a boca da vida, né? Ela fez a sua experiência com Cristo e não guardou para ela. Foi lá contar: olha, veja, encontrei alguém que falou tudo o que eu fiz. E a mulher consegue ajudar o seu povo ali, as pessoas que convivem com ela, a encontrar a graça da salvação, a encontrar o Salvador. Esse exemplo da mulher chamou muito a nossa atenção, porque nós temos tanta oportunidade, tantas formas de falar de Deus, fazer a nossa propaganda boca a boca de Deus, e nós não fazemos. O que falta em nós, por exemplo, para pararmos de falar da vida dos outros e falar de Jesus Cristo? O que falta para nós para pararmos de falar palavrão e mentira e falarmos de Jesus Cristo? Será que está faltando em nós também fazer essa experiência de Deus, essa abertura de vida e de coração para se encontrar com Jesus Cristo? Porque se nós, e prestem muita atenção nisso, se nós
não falamos de Deus, não anunciamos o Evangelho, não falamos da nossa intimidade, do nosso encontro com Cristo, sem dizer que nós não fizemos uma verdadeira experiência com Cristo. Jesus Cristo talvez para nós seja um homem, um profeta, ou alguém que precisa para resolver os seus problemas, mas não é meu Salvador. Por isso vamos à luz daquilo que nós ouvimos, melhorar a nossa relação com o Senhor. Porque, como eu disse, nós estamos morrendo de sede no pé da fonte. Nós temos a igreja, nós temos a palavra de Deus. Hoje, graças à evolução da tecnologia, tem coisa de Deus o tempo inteiro na televisão, na internet. E o que a gente prefere procurar? É necessário fazer a nossa experiência com isso. Quando nós fazemos a nossa experiência de forma verdadeira, aí nós temos a coragem de falar: encontrei o Senhor e Ele salvou minha vida. Não morra de sede, venha ao encontro de Cristo, que tem sede de cada um de nós, e Ele sacia a sede dele, saciando a nossa sede de Deus. Que nós possamos assim ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que transforma a nossa vida e nos faz